palavra aqui, ela diz sobre a exortação à santidade, sem a qual nenhum de nós poderemos ver a Deus. Então que nesta noite, vamos levantar a igreja, que nesta noite nós possamos estar com o nosso coração aberto, podemos estar com o nosso coração disposto a louvar, a agradecer a Deus pela semana que passamos, por este domingo, por esta chuva maravilhosa, mas que vocês possam ter no coração de vocês essa palavra, santidade, que vocês possam buscar nesta noite a santidade. Quem traz para as nossas vidas é Jesus Cristo, porque Ele é um fogo purificador, que nos limpa do nosso pecado, que nos renova, que nos faz pessoas verdadeiramente melhores. Então vamos louvar, vamos exaltar o nome do Senhor, Ele é exaltado. Amém. Glória a Jesus. Cumprimentamos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande de poder estar aqui novamente, poder rever alguns irmãos que há algum tempo a gente não via. Agradecemos, por aqueles que nos visitam nessa noite, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, querido, para o livro de Provérbios. Quero convidar você a refletir nessa noite. Livro de Provérbios, capítulo 1, os versículos de 1 a 7. Amém? Provérbios, capítulo 1, os versos de 1 a 7. Se você puder, seus pés mais uma vez, para nós
fazermos essa leitura de agradecimento a Deus. Amém? Provérbios está estampado aqui, se puder colocar para facilitar para a leitura. Diz a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. O instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado pela oportunidade de ministrar a sua palavra mais uma vez nessa noite, poder me dirigir aos irmãos aqui à igreja e aos que ouvem e ouvirão essa mensagem, trazendo mais uma palavra motivadora, desafiadora, e que possa causar ainda mais sensibilidade à nossa consciência, ao nosso coração, para percebermos verdadeiramente as riquezas que a sua palavra traz para nós, para que tenhamos vida por excelência. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que os nossos ouvidos estão tendo nesses dias, de ouvir ensinamentos direcionados a nos motivar a ler a sua palavra e principalmente entender o que ela tem trazido para nós. Durante essa semana temos ouvido ministrações nessa direção e nós agradecemos ao Senhor pelo bom ensino que nós tivemos aqui na quinta-feira, hoje pela manhã, e espero que hoje à noite a palavra do Senhor seja tão quanto foi para nós nos outros ensinamentos, ser nessa noite para fortalecimento da nossa vida cristã, para aumentarmos a nossa fé, para crermos em tempos de dificuldade. Muito obrigado, ó Deus, porque eu entendo que a palavra do Senhor foi dada com esse intuito. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, queridos. Hoje pela manhã estava conversando com o irmão Tiago, após a ministração dele, e trocamos palavras rápidas, e eu estava dizendo para ele algumas coisas que eu tenho entendido que tem sido muito importante para mim, pelo menos nesses últimos 3 anos. O que tem acontecido é que o entendimento de ser desafiado a ler a palavra do Senhor com uma motivação diferente, ela tem
oportunizado a mim a entender algumas coisas que há muito eu não compreendia. São quase 20 anos de ministérios. Não que a gente estivesse cansado, mas eu agradeço muito a Deus que através do culto da mocidade aqui, de um final de ano, alguma coisa nesse sentido, houve um despertamento para essas questões e eu entendi o desafio que foi feito aqui, naquele culto. E daí para diante eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. E esse ano que nós temos passado, eu tenho pedido a Deus para me mostrar desafios que foram dados através da palavra de Deus, que seja motivador hoje. Eu não sei quantas vezes eu já citei Provérbios, capítulo 1. Nem posso precisar quantas vezes eu já usei esse texto aqui para palestras, para culto. E a semana passada, quando eu comecei a ler Provérbios, buscando alguns desafios, eu falei: meu Deus, por que eu não entendi isso? Preste bem atenção, querido, eu estou dizendo o que eu já ouvi e algumas experiências que eu já tive, de às vezes você ouvir pregação e as pessoas dizer assim: ah, Deus não quer meter medo nas pessoas, ah, eu não posso olhar para Deus e ficar com medo de Deus. Eu digo para vocês que eu já fiz esse tipo de reflexão, e as 2 últimas semanas, com a busca desafiadora, eu entendi esse texto aqui. Eu falei: meu Deus, por que eu nunca pensei dessa forma? Preste bem atenção, querido, eu vou começar a fazer uma pergunta simples para você, principalmente você que já teve a oportunidade de ser pai, ou é pai, ou você que é mãe. Preste bem atenção, raciocina comigo aqui. Quando você faz uma repreensão ao seu filho, que você promete ele que se a obediência não acontecer, virá um castigo, o que você está fazendo com o seu filho? Pensa aí, o que você está fazendo com o seu filho? Pondo medo nele. É isso que nós fazemos. E quando eles não obedecem, qual é a nossa responsabilidade? Manter a nossa palavra. Aí você faz o quê? Você faz com que o castigo aconteça. Por quê? Porque você fez uma advertência, você o atemorizou de alguma forma, para que aquilo impactasse a vida dele e ele obedecesse, ao invés de tomar um outro direcionamento. Preste bem atenção, querido, é bem verdade que Deus, Ele não quer castigar a mim e a você, assim como eu não quero castigar os meus filhos. Da mesma forma que eu e você determinamos limite e fazemos advertências, Deus fez, faz e fará a mesma coisa. Eu pude fazer uma leitura desse texto
E na quinta-feira, quando estava sentado aqui ouvindo a ministração do irmão Mateus, eu tinha salvado algumas coisas no celular, mostrei para ele, falei: filho, dá uma olhada aqui, vê o que isso tem a ver com a mensagem que você pregou hoje. E muito mais contente eu fiquei quando hoje pela manhã o irmão Tiago faz uma ministração aqui na igreja, adverte a igreja, aponta para a igreja comportamentos de Davi e atitudes que Davi tomou. E todas essas coisas são direcionadas, foi, é e será, para que aqueles que num tempo qualquer recebe uma advertência, ele precisa levar aquilo a sério. A Bíblia, ela traz para nós, em várias oportunidades, listas de coisas que é para que nós estejamos atentos. Não precisava nada mais do que 10 regras. Seria o suficiente para que, se aquele povo obedecesse, agradaria a Deus. Repito que foi, é e será sempre costume nosso do ser humano atravessar os ensinamentos de Deus e muitas vezes brigar e discutir por algumas coisas, ou atribuir outras coisas como fardo e peso para as pessoas carregarem. Nós somos assim. O ser humano, na sua essência, ele sempre vai precisar de normas e regras para adverti-lo em alguma circunstância. Não são regras iguais em todas as coisas, mas elas vão variar de acordo com o que você faz, o espaço que você ocupa, ou aonde você está posicionado na sociedade. Obrigado, querido. Se você está no comércio, algumas regras na sua empresa, elas são evidenciadas. Pode ser que empresas com porte muito maior tenham aquelas mesmas regras que você tem numa empresa menor e muitas outras mais. Mas de repente você trabalha num escritório e que lá não precisa daquela rigidez de uma empresa, mas haverá de ter algumas regras que elas são normais e ela é padrão e rege a sociedade. Por exemplo, nós temos regras no comércio que é determinado o tempo de 8 horas de trabalho para alguém que é empregado. É uma regra básica. Mas mesmo assim, a normatização, ela flexibiliza para que você tenha direito, às vezes, de trabalhar em horários diferentes, mas com privilégio, às vezes, de acrescer ou diminuir o seu salário. Mas existem regras e normas, e todas elas é para chamar a atenção do funcionário. Ele precisa temer aquelas regras para que a coisa aconteça dentro do padrão exigido. Pois bem, a palavra de Deus, ela traz para nós orientações nessa direção. Existem muitas
orientações com classificação de desafios para nós. Volte os seus olhos aí para Provérbios 1 novamente. Nós vamos descobrir aqui algumas coisas que você, lendo o capítulo 1 com muita atenção, você vai saber com certeza que em todo o livro de Provérbios você vai achar aquele assunto. Então, o autor de Provérbios, que era Salomão, no início do seu reinado, ele pede a Deus uma coisa. Ele não queria riqueza, ele não queria nada, ele queria que Deus desse para ele sabedoria. Então preste bem atenção, querido. Salomão conseguiu chegar ao ponto que chegou, de poder escrever e ter conhecimento de todas essas coisas, porque o princípio do temor ao Senhor é que prevaleceu na vida dele. Nós poderíamos inverter a ordem desses versículos, mas Salomão, ele é muito inteligente e ele faz uma colocação aqui para a gente ler e descobrir essas coisas. Dentro de Provérbios 1, de 1 a 7, você tem um resumo de todo o livro de Provérbios. No versículo 2 ele diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples, no verso 4 eu já estou, procedência aos jovens, conhecimento e bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios, o que precisa ter? O temor do Senhor é o princípio do saber. Querido, tem relacionado aqui ser sábio, saber ensinar, palavra de inteligência, como proceder, justiça, juízo, equilíbrio, prudência, conhecimento, siso e habilidade. Nós temos uma regra aqui de 11 coisas, que se eu e você colocarmos isso em prática na nossa vida, querido, eu não tenho medo de dizer para você que você vai ser feliz. Santo é o nome do Senhor. Essa lista encontrada em Provérbios, elas são pontos a ser considerados e que vigorarão ou funcionarão se houver temor do Senhor. Então, pastor, eu preciso ter medo de Deus? Claro que você precisa temer a Deus. Não brinca com as coisas de Deus, não. Então eu estava dizendo para Mateus, eu escrevi lá nessa observação que eu fiz, nesse texto que eu escrevi, tem uma coisa muito comum que acontece no nosso meio, que eu vivo isso e eu sei que você também vive. Eu vou fazer essa pergunta aqui, eu sei o que eu vou ouvir. Nós aprendemos muitas vezes com os nossos... Hein? Vamos falar alto? Com os nossos erros. Nós aprendemos com os nossos erros. Então eu te pergunto, seria necessário dizer que aprender com os erros é mito ou realidade? Nós ensinamos isso, nós falamos isso. Hoje pela manhã nós ouvimos isso.
O irmão Tiago ministrou que se você fosse obediente ao seu pai, se você fosse obediente ao seu líder, se você ouvisse o pastor, ouvisse o professor de escola bíblica dominical, ouvisse o seu líder, você podia não errar em algumas coisas. Mas as pessoas dizem assim: não, eu prefiro aprender com os meus erros. Isso podia ser evitado, meu irmão. Isso podia ser evitado. Você não precisaria dizer que precisaria errar para você aprender. Se você tivesse temor do Senhor, isso não aconteceria com você, não aconteceria comigo. Não aconteceria. Nós paramos de ter medo de Deus. O povo judeu parou de temer ao Senhor. Dizer, portanto, que aprender com os erros é mito ou realidade, eu digo que é realidade. Por quê? Porque nós não temos mais medo de Deus. Tem uns 3 meses aproximadamente, eu estava conversando com um profissional liberal aqui de Teoflotone, um amigo, também cristão. Ele não é membro dessa igreja, mas ela é membro de uma igreja evangélica aqui em Teoflotone, e a gente trocando ideia de algumas coisas. Presta atenção que eu vou falar com você. Tem muitas denominações religiosas hoje que gostam de aproveitar esse tipo de problema que nós estamos passando, que é mundial, para poder meter medo nas pessoas por causa da palavra de Deus. E o que a gente descobre? Que existem muitos cristãos que têm medo de morrer. Querido, o medo da morte nos leva a entender que eu não tenho temor do Senhor. Paulo escreve que ele tinha tanta alegria no Senhor que para ele morrer era lucro. Meu irmão, nós não ouvimos isso hoje no nosso meio cristão. Nós não ouvimos. Nós, eu e você, nós escolhemos a vida. Quanto mais a gente viver, melhor. Sim, mas essa escolha que eu faço hoje, eu exerço o temor do Senhor para me dar uma tranquilidade. Eu temo a Deus por causa das suas palavras. Os 10 mandamentos foi para esse fim: regular o povo, dar uma direção para o povo, para amedrontar o povo e mostrar para ele a consequência da desobediência. Abra sua Bíblia comigo, se for possível, para o texto de Apocalipse. Olha que interessante. Eu estudando sobre essas coisas, eu fui a Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Já está estampado aqui para você acompanhar. 14, 6 e 7. Abra sua Bíblia para você ler comigo o que o anjo do Senhor pede para João escrever. No capítulo 14, o título desse texto é O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. E João ouve algumas vozes, e ele escreve aqui: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra,
e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aleluia. Deus, quando Ele traça um plano, Ele chama um homem chamado Abraão, tira ele do meio da sua parentela e mostra para ele o direcionamento que ele deveria tomar. E prometeu a Abraão ser ele próspero e pai de uma grande nação. O plano de Deus passa por esses pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, cria um povo, levanta seus líderes, estabelece a sua nação, determina governo, dá leis para essas pessoas, e diz: agora vocês vão escolher. O desafio de Deus foi tão grande, a ponto de ter o seu plano passar por Jesus, dar o seu próprio filho. Jesus veio para trazer essa compreensão, e todo aquele povo que já havia recebido essa palavra e entendia que Deus haveria de mandar um consolador, eles não entenderam Jesus. E os próprios filhos de Deus, a própria nação escolhida e santa, separada e preparada por Deus, matou e condenou Jesus. Numa das passagens de Jesus com alguns líderes da sua época, isso está registrado em Mateus 22, capítulo 29, Jesus disse para alguns saduceus: olha, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem conhecem o poder de Deus. Querido, eu estou dizendo que hoje, nos nossos dias, tem muitas pessoas que não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Não tem medo, não tem respeito, não preserva a palavra de Deus. Eu quero, nessa noite, desafiar você. O evangelista Paulo, ele gosta muito do livro de Provérbios. Ele sempre, nas suas meditações aqui na escola bíblica dominical, quando podia, ele fazia referência de Provérbios. Leia essa lista que tem aqui de 1 a 6. Aprender a ter sabedoria, aprender a ter ensino. Aprender. A instrução que muitas vezes você recebe dos seus pais. Nós ouvimos isso aqui essa semana. Davi era um homem que verdadeiramente ele tinha sérios problemas, porque ele era muito impulsivo em algumas coisas. Mas ele nunca deixou de deixar quem estava perto dele, quem participava do governo dele, ele nunca deixou de ser transparente naquilo que ele escrevia e que ele orientava o seu povo. Ele nunca deixou de mostrar o quanto ele era temente a Deus. Ele respeitava a Deus.
ele sabia do poder que Deus tinha. Querido, hoje nós vivemos nesse dilema. Nós confiamos muito mais nas pessoas que estão próximas a nós do que botamos a nossa confiança no Senhor. O temor do Senhor é o princípio olha o que diz a sentença aqui. Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. E ele faz essa lista aqui, para falar da sabedoria, do ensino, da inteligência, todas essas coisas que tem aqui, nós vamos encontrar dentro do contexto de Provérbios. No versículo 4 aqui, ele diz: para dar ao simples prudência. Se você for lá em Provérbios 4:1, você vai ver lá, dizendo assim: filho, não deixe a instrução do seu pai e nem as orientações da sua mãe. Quantos filhos hoje não são obedientes aos pais? Falta de ter medo de Deus, falta de entender que Deus pode, de certa forma, cobrar, corrigir, permitir que algumas coisas aconteçam. No versículo 3, diz assim: para obter o ensino e o bom proceder. Se você for lá em Provérbios 5:8, vai dizer assim: afasta-te do adultério. Quantas pessoas hoje são adúlteras? Eu não estou falando aqui de relação sexual ilícita, não. Tudo aquilo que você adultera, tudo aquilo que você muda o sentido normal para um errado, você está adulterando. Quantas vezes nós adulteramos a palavra de Deus porque nós deixamos o ensino que Ele nos dá para seguir aquilo que o nosso coração diz para a gente fazer. Foi o que o nosso irmão ensinou aqui hoje pela manhã. Aí você vai conversar com o pastor te dá um conselho, você toma uma atitude diferente. Aí o filho vem conversar com a mãe, com o pai dá uma orientação, ele escolhe um caminho diferente. Perdeu-se o medo e aumentou-se a coragem de muitas pessoas, principalmente em fazer aquilo que não agrada a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Você quer saber verdadeiramente o que é bom para você? Aprenda a temer o Senhor. Tenha medo do Senhor, porque o Senhor é um Pai de amor bondoso, misericordioso, mas Ele também é justo. E quantas vezes eu e você achamos que Deus é injusto com a gente, quando vem um castigo e você olha para a sua consciência e você fala assim: eu sei porque que Deus está permitindo isso. Porque você sabe o que você está fazendo que não agrada a Deus. Você sabe. Todos nós sabemos. Somos inteligentes. Só não somos prudentes para usar a palavra de Deus para o nosso benefício. Aí eu passo a ter muito mais medo de um pai e de uma mãe que me dá um castigo, de um patrão que diz que vai abaixar o meu salário se eu não fizer ou não cumprir as metas.
ou você advertido e ser suspenso por alguns dias de serviço por quebrar algumas normas e regras, e aí eu passo a ter muito mais medo do meu patrão, do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do que ter medo de Deus. A Bíblia diz isso: temei a Deus. O anjo do Senhor disse para João: escreve, e ele ouviu essa voz. O anjo, com a palavra que precisa ser pregada a todos os cantos, a todos os povos, todas as tribos e nações. Qual é a palavra? Temei a Deus e dei glória ao seu nome. Hoje nós vimos aí muitas programações ou programas governamentais, que é muito mais pela sabedoria e a consciência do homem do que por temor a Deus. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Feche os seus olhos. Você se conhece? Você se conhece? Ajudado pela palavra de Deus, como você está sendo, você vai olhar para dentro de você e vai dizer assim: Deus, eu preciso mudar, eu preciso ter medo do Senhor, eu preciso temer ao Senhor. Eu estou fazendo coisas que o Senhor não agrada e que eu estou achando que está tudo bem. Você se conhece? Você que está ouvindo essa mensagem, que não está presente aqui na igreja, feche os seus olhos e faça essa pergunta para você que está aí na sua casa agora, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver, que parar para ouvir essa mensagem. Faça essa reflexão. Você tem temido a Deus? Se Deus te responsabilizar pelos atos errados que estamos fazendo, temos temido ao Senhor? Olha para dentro de você, se examine, se pergunte. Faça essa reflexão. Deus, eu quero te dar graças pela oportunidade de mais uma vez pregar a palavra do Senhor. E junto, ó Deus, com as ministrações que foram feitas aqui no decorrer dessa semana, desafiar a quem nos ouve a uma vida de obediência. Deus, fala ao nosso coração, as nossas escolhas, aquilo que nós temos escolhido hoje, será que é o melhor para nós? Que fim nós teremos com as nossas escolhas? Deus, muito obrigado porque o Senhor faz calar e sossegar o nosso coração. Muito obrigado porque quando nós consultamos ao Senhor e aguardamos no Senhor, nós não vamos ficar sem a resposta, principalmente se servimos ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a consciência de olhar para o Senhor e entender que nós precisamos temer ao Senhor.
ter medo das suas correções, temer aos ensinos que o Senhor dá e respeitá-los. Deus, muito obrigado, porque por tantas advertências que o Senhor deixou escrito para nós, e tamanha a nossa desobediência, o Senhor deu Jesus. Porque o pecado fez uma separação entre o homem, a criatura que o Senhor fez, o ser semelhante ao Senhor. O pecado fez uma separação. E muito obrigado, porque se não fosse Jesus, estávamos todos perdidos e já condenados. Mas em Cristo Jesus, nós podemos parar, pensar e voltar atrás, e através de Cristo Jesus retomar a nossa caminhada. Muito obrigado, Deus. Dá entendimento ao teu povo, Deus, eu te peço, através do teu Espírito Santo, para ter essa consciência de ter medo das coisas do Senhor, ter medo da sua palavra, respeitar a sua palavra, ter vontade de obediência, ter vontade de transformação, ter vontade de buscar mudança, ser desafiados, ó Deus, a entender. Muito obrigado, Jesus, porque essa semana eu fiz uma leitura diferenciada de Provérbios, e eu pude entender a preocupação de Salomão, porque ele pediu ao Senhor para ter sabedoria, e o Senhor deu para ele a oportunidade de escrever algumas coisas que nem Salomão sabia que ia ficar para a história. Mas o Senhor sabia que ia ser a sua palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa experiência e por essa oportunidade. Muito obrigado a Deus, porque em tempos de dificuldade o Senhor tem revelado aos teus filhos. E eu digo que é por excelência que a palavra do Senhor tem sido ministrada aqui nessa casa. E eu creio, Deus, em nome de Jesus, assim como nós aprendemos aqui, que a gente semeia na dificuldade, nós vamos voltar a ainda ter o tempo de alegria, vamos colher e estar com nossos braços cheios da nossa colheita, os nossos feixes vão ser grandes. Eu tenho essa esperança. Muito obrigado, Deus, que cada pessoa que ouviu essa palavra e teve a oportunidade de refletir ao temor do Senhor, tenha coragem de, a partir de hoje, buscar mudanças e transformações. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra possa gerar em nós, em mim e em todas as pessoas que ouviram, motivo de gratidão ao Senhor. Que essa palavra possa gerar mudança que agrade ao Senhor, que traga alegria no coração do Senhor, e que o Senhor olhe e fale assim: aquele ali não vai precisar mais ser castigado, porque ele passou a obedecer. Muito obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus nós temos esse tempo de refrigério. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, guarde o nosso coração e a nossa mente firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Ainda está gravando, Mateus? Sim. Só um instante. Hoje pela manhã nós fizemos uma convocação, eu quero deixar ela registrada também na mensagem de hoje à noite, para dia 4 de novembro, uma quarta-feira, às 19h30, a liderança da igreja está sendo convocada para estar aqui. Sim, a liderança da igreja ela é representada por presidente ou vice.
Então nem todos precisam. Então aquele que não pode vir vai encaminhar o seu representante. E aqueles ministérios, né, e departamentos que estão em exercício, né, você vai fazer parte. Então nós precisamos tomar algumas medidas, conversar algumas coisas a respeito de alguns encaminhamentos para final de ano, para princípio do ano seguinte, se Jesus assim nos permitir ter vida e saúde, ok? Então está feita essa convocação aqui para quarta-feira, dia 4, às 19h30 aqui no templo. Nós vamos usar esse mesmo espaço de distanciamento aqui para fazermos a nossa reunião, tá bom? A paz do Senhor Jesus, Deus continue abençoando a todos, fiquem em paz, saúde para vocês, em nome de Jesus, amém.